Aleluia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus amigos e amigas, Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Eu estou aqui para mais uma vez fazer um vídeo para abençoar a sua vida e hoje especificamente eu quero colocar o papo em dia falando com você sobre liderança e vida espiritual. Eu fiz um vídeo, foi o último vídeo que eu fiz aqui no meu canal, falando sobre uma liderança espiritual, relacionando os dois assuntos. Eu falei exatamente que há uma ligação íntima entre liderança e vida espiritual. Espero que você tenha entendido em nome de Jesus. E hoje eu gostaria de falar com você, como eu havia dito, colocar o papo em dia a respeito disso. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas relacionadas à liderança, à vida espiritual. E hoje, primeiramente, eu quero que você entenda que existem alguns misticismos, alguns tabus que precisam ser quebrados a respeito desses assuntos. Algumas pessoas acreditam em coisas que assim não têm muita relevância e outras elas tiram crédito de coisas que devem ser prioritárias na nossa vida espiritual, em nossa liderança, e são princípios que nós não podemos negociar. E hoje eu queria falar para você sobre alguns tópicos, assuntos que rotineiramente pessoas perguntam e que certamente são muito relevantes para que você entenda e principalmente que você avance na sua vida, no propósito de Deus para você. Eu acredito assim de suma importância que o Senhor ele tem um propósito para as nossas vidas e a menos que nós venhamos a ter clareza e principalmente nós possamos se desembaraçar de qualquer coisa que nos impeça de cumprir o propósito, nós ficaremos paralisados. A primeira coisa que eu gostaria de falar com você, talvez seja uma das coisas que mais pessoas acabam, infelizmente, acreditando e elas ficam enredadas por essa mentira, é que líderes nascem prontos. Líderes não nascem prontos, irmãos. Eu vou falar para você por quê. As pessoas elas acreditam que a liderança é um dom do berço. As pessoas no berço elas já nascem prontas com todo o tipo de dádiva, de inteligência, de sabedoria. E quando eu digo liderança, você precisa relacionar com liderança espiritual, como eu falei no meu último vídeo. Não uma liderança meramente empresarial, uma liderança meramente vocacionada ao limite do seu trabalho, mas principalmente uma liderança espiritual, uma liderança que entende o propósito de Deus, que tem uma visão espiritual e que principalmente é um instrumento para direcionar outras pessoas ao propósito de Deus. Líderes absolutamente não nascem prontos. Líderes, eles se desenvolvem de maneira gradual enquanto eles enfrentam desafios. Eu vou te dar aqui primeiramente um exemplo bíblico. Davi. Davi não nasceu aprendendo a reinar. Davi, a Bíblia diz que ele inicialmente enfrentou o urso, depois ele enfrentou o leão, depois ele enfrentou um gigante, sabe-se, Golias, e depois ele passou a enfrentar batalhas na frente do seu reino, que eram batalhas com outros exércitos. Então, até que Davi ele assumiu de fato o reino, ele enfrentou batalhas rotineiramente. E aqui colocando o papo em dia com você, eu quero falar que na sua liderança você vai enfrentar dificuldades rotineiramente, só que em alguns momentos as dificuldades virão até você e você vai se lembrar que situações assim bem catastróficas que você enfrentou na sua liderança foram vencidas graças ao Senhor e você vai continuar vencendo as situações porque Deus vai te conceder sabedoria. Eu acredito que assim, entrando já nesse aspecto da sabedoria, a sabedoria ela é um ingrediente assim, essencial, necessário para que você lidere de maneira espiritual. E foi isso que Salomão, quando ele assumiu o reinado, ele pediu a Deus, ele pediu sabedoria para lidar com um povo que era um povo numeroso. E Deus não deu somente sabedoria, deu riquezas, deu vitória. E por quê? Porque Salomão ele soube pedir a Deus.
Ele pediu sabedoria para liderar, né? Ele estava à frente do povo. E outra pessoa que recebeu sabedoria foi Moisés. Moisés, as pessoas acreditam assim, não, Moisés, ele já sabia. Não, Moisés, para quem não sabe, antes dele se tornar libertador, né, o principal instrumento como libertador do povo lá no Egito, Moisés, ele enfrentou um egípcio e o matou. E a Bíblia diz que depois daquilo dali, Moisés, ele foi para a terra de Midian, para lá ser transformado pelo Senhor de maneira interior, porque futuramente ele teria que lidar com inúmeras situações difíceis. Eu considero Moisés e Davi grandes líderes na história da Bíblia. E para que você entenda isso, eu quero falar para você, liderança se desenvolve, liderança você aprende. Eu não vou falar aqui para você que é tudo na teoria, porque tem coisas que você vai ler sobre liderança e são muito relevantes e vão edificar a sua vida, mas outras coisas vão ser na prática. Situações que chegam até você, que você vai ter que ter um pouco de flexibilidade para saber lidar com as situações. E eu aconselho você, assim, entrando nessa parte, leia livros. Estou lendo até esse livro aqui, que é do Steve Moore, que é Praticando Discipulado, Week Church. Um livro muito bom, fala sobre discipulado. Já li inúmeros livros, principalmente do meu pastor, o pastor Ricardo Guimarães, que são livros que assim falam sobre liderança e te ensinam a lidar. Pastor Aloysio Silva e outros grandes homens de Deus que falam sobre liderança. Então entenda isso, líderes não nascem prontos, eles se desenvolvem de maneira gradual, aprendem, e o Senhor ele vai concedendo essa unção a eles. Outra coisa muito importante, agora mais no aspecto espiritual, colocando o papo em dia, é que algumas pessoas elas não conseguem passar muito tempo orando e lendo a Bíblia, e elas acabam não fazendo isso porque elas não atribuem muito valor. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu já vi inúmeras pessoas assim na vida da igreja chegando a mim e falando, não, eu fui orar, me deu sono, fui ler a Bíblia, deu sono, e acabam que elas acabam negligenciando essas disciplinas espirituais que são essenciais na nossa vida. Entenda uma coisa, o nosso relacionamento com Deus, ele é prioritário. Nós devemos nos relacionar com Deus diariamente. Mas não por um senso de obrigatoriedade. Você não se relaciona com Deus porque eu tenho que me relacionar, eu tenho que ler a Bíblia porque eu sou crente, né? Eu tenho que ler, eu tenho que orar, eu sou crente, né? Assim, por mais que seja um pouco irônico falar isso para você, não é assim que as coisas funcionam. Você se relaciona com Deus e na maneira que você se relaciona, você é movido pelo amor que Ele tem a você. Então, se eu amo muito uma pessoa, logicamente eu dou tempo de qualidade, eu fico com ela, eu ouço, converso, bato papo, porque o amor ele é um combustível para você se relacionar. Onde não há amor, o relacionamento sucumbe e uma hora some. Preste atenção nisso. Então, não seja movido no seu relacionamento com Deus por um senso de obrigatoriedade que, para mim, é até mesmo um legalismo, né? Você não é feito para ter meros rituais com Deus, você é feito para se relacionar com o Senhor. Então, a Bíblia, quando você abrir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, tem que ser com uma revelação de que é o próprio Deus falando no seu coração, querendo edificar a sua vida. Quando você for orar, é o Senhor te dando livre acesso para pedir coisas a Ele, como diz Mateus 7,7, pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater, abrir-se-vos-á. Isso tem que ser um ponto de partida no seu relacionamento com o Senhor. Passar tempo com Ele, adorar, colocar um louvor, adorá-lo, dizer o que Ele é, Senhor, Tu és santo, poderoso, porque é isso, nosso Deus é Ele. Então se relacione com o Senhor diariamente, não por obrigação, mas sim movido pelo amor que Ele tem por você, entendeu? E no dia que você não se relacionar, também não fique debaixo daquela acusação do diabo, não se relacionou, nada vai dar certo. Não é assim. Deus não move assim. Deus ele quer que você tenha um relacionamento vivo. E você vê que é tão interessante, né, que Deus ele quer que nós venhamos a se relacionar, que foi assim no Éden, né? Deus é um Deus relacionamental. Outra coisa aqui, colocando o papo em dia, eu acredito que isso aqui também é muito importante na vida espiritual, também se relaciona à liderança. A unção só é transmitida com imposição de mãos. Gente, você não vai receber o depósito espiritual que uma pessoa tem
somente com a imposição de mãos. Tem pessoas que acreditam que somente impôs as mãos, ok, não é assim, entendeu? A imposição de mãos é um dos atos, é relevante, é bíblico. Você sabe que a Bíblia diz, né, 1 Timóteo 4,14, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Aqui é Paulo falando ao seu discípulo Timóteo, o apóstolo Paulo falando ao seu discípulo Timóteo, que através da imposição de mãos ele recebeu um dom. Mas não somente isso, olha só, 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, pois te admoesto que a reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Então a imposição de mãos é bíblico, é coerente, é espiritual, mas uma pessoa ela não só recebe algo de alguém que ela admira através da imposição de mãos, mas sim através de um relacionamento, entende? Então, não é somente o ato de imposição de mãos para que você herde a unção, entende? E aí você parte do princípio aqui de Eliseu e Elias. Elias e Eliseu, eles tinham um relacionamento. A palavra de Deus diz que Eliseu, ele deitava águas sobre a mão do profeta Elias. O que é deitar águas? Ele era servo do profeta Elias. Então eles tinham um relacionamento, ali havia um serviço, uma devoção de Eliseu a Elias, e aquilo resultou em que Eliseu herdou a unção do profeta, entende? E aquilo dali fez com que ele tivesse uma unção que era profética também. Então, certa vez, perguntaram a um grande homem de Deus o que seria necessário para que eles tivessem a unção que estava sobre a sua vida. E aquele homem de Deus falou assim: a menos que vocês comam da minha carne e bebam do meu sangue, vocês não terão parte com a minha unção. E aquelas pessoas ficaram atônitas, falando assim, que isso é canibalismo, algum ritual? Não, não era isso, não. O homem de Deus estava querendo mostrar o princípio, que é um princípio importantíssimo, que era o quê? O princípio da transferência de unção. Você só vai ter unção de alguém que você admira se você conviver com ela, se você relacionar, ler o que ela lê, se até for livros que ela escreveu, ler aquilo, procurar, ter contato, entende? Aí você herda a unção. Se você não fizer isso, você não vai herdar a unção. Não é somente pela imposição de mãos, entende? Então isso é importantíssimo. Outra coisa importante aqui, irmãos, que eu considero no Papo em Dia: eu irei crescer em liderança somente fazendo a reunião de maneira única, semanalmente. Então, assim, se você fizer reuniões, quando eu digo isso aqui é célula, culto de celebração, assim, você não vai crescer somente fazendo uma única reunião. E você parte do princípio da igreja primitiva. Se tem uma igreja que nós podemos nos basear, que é bíblica, que é cristocêntrica, que assim foi relevante, é a igreja primitiva, que é a igreja de Atos dos Apóstolos, né? Do livro de Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus diz lá em Atos 2, 46 e 47 que todos os dias, repetir, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Era uma igreja relacionamental, eles tinham relacionamento todos os dias, entende? Então, reunir-se uma vez de maneira oficial na semana é pertinente, tem que ser feito, mas além disso precisam ter vínculos diários, entendeu? Você ter contato com as pessoas, acredite, isso daí vai desenvolver a sua liderança demasiadamente, as pessoas vão ter, assim, muita confiança em você, a sua credibilidade aumenta, isso é importantíssimo. E olha só, Atos 5,42, outro versículo em Atos. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Essa igreja de Atos era uma igreja assim, eles amavam a comunhão, eles amavam estar juntos. Todos os dias eles se reuniam. A Bíblia está falando isso, todos os dias. Então, se tem alguém que é modelo de ser igreja, como eu havia dito, é a igreja de Atos dos Apóstolos. Eles cresciam diariamente, isso é glorioso. E a palavra de Deus diz que o número daqueles que iam sendo salvos era acrescentado também diariamente. Por quê? Onde havia reunião, havia visitantes, pregava-se o evangelho, as pessoas iam sendo salvas. Então, você vê que é interessante, né, isso que eu estou falando, que há um ingrediente importantíssimo que é o relacionamento. Então,
Deus, ele preza pelo relacionamento. No Éden, Deus ele se relacionava com Adão. Na viração do dia, eles tinham contato. Você vê que Deus ele prezava por aquilo. Deus ele preza pelo contato. Tanto é que quando Adão cai, Deus vai atrás falando: o que vocês fizeram? Deus ele procura o contato conosco. Entendeu? No livro até do apóstolo Tiago ele fala isso: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Então, Deus ele tem esse desejo de relacionar-se. Mas não somente isso. Você vê que no Novo Testamento, eu dei um exemplo do Antigo, agora eu vou te dar um exemplo do Novo. O Verbo se fez carne porque ele queria ter contato com a humanidade. Entende? Então, se Deus ele preza tanto por relacionamento, que no Éden ele já mostrava isso com Adão, mas não somente no Antigo Testamento. Deus diariamente ele se relacionava com Adão, mas você vê que na Nova Aliança você tem um Cristo que ele se relaciona com os homens porque ele era o Verbo que se fez carne. Isso é fantástico, irmãos. É fantástico, é glorioso. Então, presta atenção. Faça sua reunião oficialmente, de maneira semanal, mas tenha contato. Entendo o que eu vou te falar. Entre na vida das pessoas. Isso vai marcar muito, muito a sua liderança. De uma maneira, assim, tão fantástica, em nome de Jesus. Gente, aqui eu deixo aqui uma parte disso que eu quero colocar como papo em dia, liderança e vida espiritual. Que o Senhor te abençoe. Aqui eu quero fazer um pedido aqui, terminando o vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Outra coisa, ative as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ser informado. Que Deus abençoe a sua vida, edifique a sua vida espiritual e você cresça também na sua liderança, em nome de Jesus.